meditação na palavra do Senhor, para despertar realmente a sua fé, para que você seja animado através da palavra do Senhor e se achegue mais, né, a Cristo e receba mais do seu poder em sua vida, no seu interior. Não é? E é tão importante esse momento, porque esse momento faz toda a diferença no seu dia, para que quanto mais perto do Senhor você estiver, quanto mais intimidade com Cristo você tiver, mais o mover de Deus estará agindo no seu interior. Isto não é razão, isto não é alguma coisa que se explica, isto é fé, e este é o mover sobrenatural do Senhor dentro dos seus amados, dentro dos seus filhos. Portanto, ganhe força no Senhor. Sim, não é a força de conhecimento, não é a força da razão, não é a força da capacidade humana, não é a força do homem, não é a força dos músculos, não é a força do dinheiro. Não, nada disso, isso não se compra. Isso vem de Deus e age no seu interior. Abra o seu coração para receber esse poder. E eu quero conversar com você nesta manhã sobre um tema muito importante. Muitas pessoas, né, têm uma grande preocupação com relação a essa palavra chamada sofrimento. Então elas dizem, e se eu sofrer? E se eu ficar abatido? E se eu passar por uma grande derrota? E se eu começar a ter uma dificuldade? Ora, eu sou de Cristo, eu tenho andado com Jesus, eu leio a palavra, eu tenho me disposto a aprender e estou passando por sofrimento. O que é isso que está acontecendo? Então eu quero compartilhar com você hoje um texto do apóstolo Pedro na sua carta, né, na sua primeira carta, para que você possa edificar a sua fé e ganhar força no Senhor nessa manhã. E ela se encontra na carta do apóstolo Pedro, sua primeira carta, capítulo 4, do verso 12 até o verso 19. Está escrito: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Então, na verdade, o apóstolo está nos ensinando aqui que sofrermos por Cristo é um privilégio glorioso. Então ele diz assim: amados, vocês não devem estranhar o fogo ardente. Esse fogo ardente, sim, são as complicações, as aflições, os problemas, as tribulações, não é? Que surgem, ele diz aqui, que surge no meio de vós com o destino de provar-vos. Então, quando estas circunstâncias acontecem, nós somos provados. A nossa fé é provada, é onde nós crescemos na fé, é onde nós experimentamos mais a ação de Deus, é quando nós soltamos as amarras da nossa própria carne, do nosso próprio entendimento, da nossa própria consciência humana, deixamos para trás toda forma de razão humana para estarmos olhando para o autor e consumador da fé, que é Cristo, e crendo realmente na sua providência e confiando plenamente na sua intervenção bendita em nossas vidas. E sim, aflições não são agradáveis, ninguém tem que gostar de sofrer, mas ele está dizendo, se nós estamos passando por um momento de dificuldade, de sofrimento, isso deve ser para nós motivo de alegria. Ele diz aqui, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Ora, que coisa interessante, quer dizer que eu vou sofrer igual Jesus?
Veja só, querido irmão, é importante você perceber que Jesus é o nosso irmão mais velho e que nós fomos chamados para sermos cada vez mais semelhantes a Cristo. Não, nós não vamos morrer numa cruz do Calvário, mas é interessante você perceber que os valores deste mundo não são os valores cristãos, muitas vezes, não é? Sobre as nossas vidas. Por quê? São valores egoístas, hedonistas, valores que só intensificam o amor pelo dinheiro, por Satanás, e o diabo, a violência, a angústia, o ciúme, a inveja, a idolatria, e todas estas coisas têm corroído a mente e o coração do homem, levando o homem ao pecado, levando o homem a um grande afastamento de Deus. Então, o apóstolo aqui nos ensina e nos mostra a necessidade de nós nos colocarmos na presença do Senhor e mesmo diante de um sofrimento, termos realmente essa disposição de nos alegrar, porque este sofrimento, que para mim é difícil passar e viver, na verdade, me torna coparticipante dos sofrimentos de Cristo, porque eu não estou me entregando à desonestidade, eu não aceito roubar, eu não vou me entregar ao vício, não vou me entregar à bebedeira, não vou começar a tomar droga porque eu não estou aguentando a situação, não, eu não vou adulterar porque eu estou querendo um escape, não porque eu estou olhando para mim mesmo, para o meu ego, então eu quero fazer qualquer coisa que seja uma contravenção para poder ter prazer. Eu estou me mantendo em Cristo, estou passando até uma tribulação, uma dificuldade, por causa daquilo que eu creio e por causa de Cristo sendo o meu Senhor e o meu bom pastor. Então, ele diz, para que nós sejamos realmente, fiquemos alegres por sermos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, porque também na revelação da sua glória, nós estaremos com ele. Então ele nos ensina realmente que se nós sofremos pelo nome de Jesus, não é? Nós somos bem-aventurados. E ele nos mostra realmente para que nós não soframos como malfeitores. Não soframos como aquilo que eu acabei de dizer, como ladrão, como realmente aquela pessoa que está invejando e que quer e que maquina o mal e que prejudica pessoas e que não tem amor por ninguém, que é egoísta. Então, não sofra dessa maneira, mas sofra como um cristão, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegado. E se primeiro começa por nós, como vai ser exatamente o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo, não é? Que o justo é salvo, então esse justo somos nós. Se é com dificuldade, essa dificuldade é o sofrimento que ele está mencionando aqui. Se é com sofrimento que nós estamos indo para o céu, passando por dificuldades e aflições, não é? Como Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições. Então, por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. O que é interessante nessa última frase? Se também os que sofrem segundo a vontade de Deus. Então, espera, quer dizer que alguém pode sofrer através da vontade de Deus? Muitas pessoas gostam de dizer, Deus não quer que eu sofra. Isto não é verdade, isto não tem base bíblica. Na verdade, acabamos de ver aqui o apóstolo falando, se alguém sofre pela vontade do Senhor, se Deus está, pela sua própria vontade, permitindo que você esteja sofrendo nesse tempo, então coloque, entregue a sua vida, encomende a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Então o que ele está falando? Não desanime, não vai ficar espanado, não vai sair puxando o cabelo, brigando com todo mundo, ficando irado, raivoso, de mau humor, carrancudo, pesado. Não é isso que a palavra do Senhor ensina. Mas ele diz ainda, para que você coloque, derrame a sua alma na presença do Senhor, busque a sua face, coloque o seu joelho no chão, ore ao Todo-Poderoso e, junto com isso, pratique o bem. Sim, coloque-se à disposição para ser moldado pela palavra de Deus e fazer a vontade do Senhor, a fim de que você viva, com certeza, por Deus e seu reino, por Cristo e sua igreja e pela sua palavra, que é a verdade.